Paz seja convosco. Estamos mais uma vez reunidos, meditando em Teologia da Alegria, no subtema oração. Tem um filme muito antigo que chamava-se Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Era como se fosse um náufrago, entendeu? Mas isso aí, muito tempo atrás. Mas aí o Charles Spurgeon, ele foi pregar uma vez, ele veio falando sobre esse texto de Robinson Crusoe. É muito interessante essa história, porque ele tem algumas entradas cristãs dentro do filme, né? Robinson Crusoe, ele sobreviveu sozinho ao naufrágio. Ficou totalmente sozinho em uma ilha deserta. Sua situação era de causar dó. Deitou-se em seu leito acometido de febre. A febre durou bastante tempo e ele não tinha ninguém para cuidar dele, nem para trazer um copo de água fresca. Ele estava pronto para morrer. Estivera habituado ao pecado e tinha todos os vícios de um marinheiro, mas sua condição desesperadora o fez pensar. Ele abriu a Bíblia, que encontrou em seu baú, e seus olhos caíram sobre a passagem. Isaías 50:15. Quem é? É um filme chamado Robinson Crusoe. É porque ninguém lembra. Isaías 50:15. É a história de um marinheiro que ele sofre naufrágio e ele está numa ilha deserta e ele está doente. Oi? Salmos 50:15? Isaías. Salmos 50:15, perdão. As páginas estão coladas. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarei. Deixa eu ler de novo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, Robinson Crusoe estava deitado, com febre, sozinho, numa ilha deserta, sem ninguém para ajudá-lo. E aí ele abriu as escrituras e caiu em Salmo 50:15, falando: invoque-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Naquela noite, ele orou pela primeira vez em sua vida. E dali em diante houve nele sempre esperança em Deus, o que marcou o nascimento da sua vida celestial. O texto de Robinson Crusoe foi Salmo 50:15. Esse é o meio de Deus obter glória para si. Ore a mim e eu o libertarei. E o resultado será: você me glorificará. Quando nós somos libertos das nossas lutas e dificuldades, através da oração, o que acontece é: nós glorificamos a Deus. Não há como você passar por uma luta e dificuldade e você não reconhecer o benefício e a bondade do Senhor. Algumas questões na minha vida financeira com a da Rosângela, nesses últimos 2 meses, elas têm sido de uma forma ímpar, porque tanto faltam recursos de um lado, como através da oração, Deus ele tem suprido mais do que deveria através do outro. É como se, por exemplo, os nossos queridos que trabalham com flores, você precisa das flores para viver, e aí você passa 15 dias sem trabalhar com flores, e aí você vai na sua conta e você tem mais dinheiro que você tivesse trabalhado os 15 dias. Na pandemia, a gente ficou 3 meses em casa e praticamente Eu fiquei muito mais. foi bom, não. Negaram tudo. E a gente está tentando vender e acabou que Deus acabou suprindo. A gente conseguiu o auxílio, conseguimos vários benefícios que a gente nem pensava em ter. Mas é exatamente o que eu Consegui falo. benefício nenhum, Deus foi lá. E aí quando vem a dificuldade, esquece daquilo. Esquece. É o saco de Entendeu? arroz. A explanação de Charles Spurgeon é penetrante. Deus e a pessoa que ora são parceiros. Primeiro a nossa parte. Invoca-me no dia da angústia. Então Salmo 50:15 ele coloca primeiramente a condição de você invocar ao Senhor no dia da angústia.
Eu me perdi aqui. Quando eu li o Wallace, eu perdi o foco. Primeiro, Deus e a pessoa que ora são parceiros. Primeiro, a nossa parte, invoca-me no dia da angústia. Depois, a parte de Deus, eu te glorificarei. É uma coisa sequencial da outra. É como Jesus Cristo, quando ele nega a ação de Satanás, ele não aceita aquela condição e os anjos o serviram. Tem um outro versículo que fala assim, que nós temos que fugir da aparência do mal. Não, como é que é? Resistir ao diabo. Resistir ao diabo, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então sempre tem essa condicional, em que você age e Deus age. E não é que Deus precisa que você age, Ele determina que aquele é o princípio que Ele quer que a gente faça, para Ele poder nos abençoar. Aqui temos um acordo, uma aliança, que Deus faz com você que ora a Ele, a quem Ele ajuda. Ele diz, você terá seu livramento, mas eu tenho que receber a glória. Não porque isso muda o coração dele, não porque isso aumenta a glória dele, e sim porque Ele exige, porque senão nós vamos achar que nós resolvemos por nós mesmos. Fala, Wallace, o que está rolando aí? Não. Entendeu? Aqui temos uma parceria no prazer, na alegria. Nós obtemos o que necessitamos tão desesperadamente, e tudo que Deus recebe é a glória devido ao seu nome. De fato, é uma parceria de alegria. A oração é o verdadeiro centro do prazer cristão. Deus recebe a glória, nós o prazer. Ele recebe a glória exatamente porque se mostra pleno e forte para nos libertar para a alegria. E nós recebemos plenitude de alegria exatamente porque Ele é a plena origem da glória e o alvo da vida. Então, por que nós ficamos felizes? Porque nós nos satisfazemos nele. E Ele é glorificado através das nossas vidas. Então, quando você dá o testemunho daquilo que Deus tem feito, e são testemunhos que têm que marcar nossa vida. Então, vocês mesmos atestaram da condição de que na pandemia, Deus Ele deu livramento, deu a condição. E por que esquecem? Quando o barco dá uma sacudidinha, dá aquela balançada. É algo que nós temos que cada vez mais diminuir esses altos e baixos. Mas a gente tem que diminuir essa incidência desse saudão. Então essa condição, nossa casa lá está em São Paulo, está desalugada, e nós estamos orando ao Senhor que alugue, compõe a nossa necessidade na nossa casa, mas não há desespero. Em outros momentos nós ficamos desesperados. Imagina que uma das fontes principais da renda sua, você não tivesse mais, ou ela sumisse. Quando a titia, que era a nossa mantenedora, ela ainda estava bem, eu orava muito a Deus e falava, Deus, eu sei que se eu entender que ela que está provendo, o Senhor tira. E eu orava em relação ao Senhor, eu falava, Senhor, não deixe que o meu coração ele caia para esse lado. Porque Deus ele pode nos ensinar lições como essa rapidamente. Não que Ele tenha recolhido, não acho que tenha sido isso, tenha recolhido ela por conta disso. Mas, no momento em que ela faleceu, meu coração entrou em pânico. Entrou em pânico, literalmente. Eu falei, agora, né? Não mudou nada, não sei. Absolutamente nada. Glórias a Deus. Nada. Ela era uma pessoa que pagava o aluguel da nossa casa. Já compartilhei com vocês o preço do nosso aluguel. Pagava muitas vezes pagava a escola da Luísa, pagava uma parte do nosso cartão de crédito. Ela era realmente uma mantenedora nossa. Não mudou nada. Sinceramente, não mudou absolutamente nada. E a gente continua sendo abençoado pelo mesmo que nos abençoava antes. E essa certeza é algo que tem que fazer parte da nossa vida quando a dificuldade aparece. A Diene tem altas histórias para contar. Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Houve um tempo que a nossa igreja pôde abençoar, mas a parte da pandemia ajudou você com alguma coisa? Só Deus. Essa certeza ela tem que ser gravada no nosso coração. Temos um acordo, uma aliança que Deus faz com você que ora a Ele, a quem Ele ajuda. Ele diz, você terá seu livramento, mas eu tenho de receber a glória. Aqui temos uma grande descoberta. Não glorificamos a Deus atendendo suas necessidades, mas orando para que Ele supra as nossas e confia na sua resposta. Então a oração ao Senhor é uma oração que glorifica o nome dEle, e quando nós recebemos aquilo que
é dado por Ele, que nós pedimos, nós temos que reconhecer de onde que veio isso. De onde veio a glória. Olha, isso faz uma gentileza. O rapaz chegou lá com ideia, era o outro. Só peço que você mostre para ele daqui. Fale para ele de fora, tá? Porque ele tem que dar uma olhada nisso. Será que a oração nossa, ela é egocêntrica? Eu só penso em mim. Alguém poderia dizer isso, que é egocentrismo. Mas o que significa egocêntrico? Egocêntrico é centrado em mim, em si mesmo. Será que as nossas orações, que nós buscamos a satisfação nele, é uma oração egocêntrica? Não. O centro está nele. Por isso que quando a gente fala, a primeira coisa que a gente tem que imaginar e entender é: Ele é o centro. Ele que está no centro das coisas. Então não tem como ser uma oração egocêntrica, porque quem está no centro não sou eu, quem está no centro é Ele, porque eu não sou nada. Será que isso é mal? Será que o que eu suplico é que o nome de Deus seja santificado em minha vida? Se meu clamor é que Ele reine no meu coração? Se meu pedido, só um momento, você que está aí, meu querido, depois você dá uma olhada, porque a coisa ficou bem brava aí, entendeu? Eu não sei se molhou o projetor, entendeu? Então está generalizada essa parte de cima aí, a gente tem que dar um jeito do cara arrumar isso aí. Eu mandei as fotos para o senhor, tá? No teu zap. Tá? Vou passar uma imobiliária deles lá. Por gentileza, dá um arroxo para mim lá, por favor, tá? Obrigado, Alex. Será que isso é mal? Será que o que eu suplico é que o nome de Deus seja santificado em minha vida? Se meu clamor é que Ele reine em meu coração? E aí nós temos que tomar cuidado com o nosso pedido, porque o nosso pedido ele tem que estar na glorificação do nome dEle. E você tem como usar a palavra de Deus: Senhor, a Tua palavra diz. Por isso que a palavra diz. A Tua palavra diz que eu sou responsável pela manutenção do meu lar. E eu tenho mantido a minha esposa dentro de casa para fazer o papel que o Senhor determinou para ela. Mas para isso eu preciso da provisão. Se as portas estiverem fechadas, não há o que eu possa fazer. Glorifica o Teu nome. Quando eu acordo domingo pela manhã ou à tarde, eu oro para você e falo assim: Deus, haja no Espírito Santo através da minha vida, que eu possa transparecer, que eu possa transmitir realmente o recado santo para os meus irmãos. Mas para que isso aconteça, eu preciso só trazer eles para cá. E aí eu oro pela casa do André, pela casa do Felipe, pela casa do Alisson, e eu vou orando pelas vidas, entendeu? Para que cada um possa, seja de presencial, seja de forma virtual, possa receber. Porque se eu estiver falando aqui, eu vou cumprir o meu papel, vou glorificar a Deus, mas as pessoas elas não vão ser edificadas em nada, porque elas não vão ouvir. Quando na venda das rosas, a rosa está meio fraca. Aí eu pego e vou orar para Deus. Quando eu começo a oração, eu falo assim: desculpe a soberba do meu coração, mas que não seja feita a minha vontade, a Tua vontade, e acima de tudo, Senhor, coloque o meu coração na Sua vontade. Mas é assim que a gente tem que agir. A gente não pode colocar as nossas petições apenas centrado nas nossas necessidades, mas com um foco maior que sempre é glorificar a Deus. Amém. Se o meu clamor, será que o meu clamor é que Ele reine em meu coração? Porque Ele sabe que se eu não tiver alimento, se eu não tiver recursos financeiros, se eu tiver com dificuldades, se eu tiver quase para perder, eu dificilmente vou ter comunhão com Ele. E eu vou estar querendo apenas a satisfação da minha necessidade, que é o que as campanhas propõem. Venha para receber o problema, venha para resolver a solução, venha, mas quem é o foco daquilo? Não é Deus, o foco é a pessoa. Se o meu pedido é que a Sua vontade seja feita em minha vida, assim como é feita pelos anjos do céu, se almejo a felicidade de ver e experimentar essas coisas em minha vida, isso vai ser ruim? Nunca, nunca. Quando você tenta de alguma maneira glorificar Deus, porque Deus sabe das nossas dificuldades. E aí um exemplo claro que a gente tem, a figura da Lourdinha, que quando ela vem, ela está se esforçando ao máximo. Deus é glorificado. E eu lembro que a titia ainda viva, ela orava e falava assim: Senhor, me dá condições de ir para a Tua casa para glorificar o Teu nome. E aí tinha momentos que Deus não tinha em casa. Quantas vezes ela ficou em casa? Porque ela não conseguia mais se movimentar. Mas a motivação do coração é uma motivação de glorificar a Ele e não de receber para nós. Como a vontade de Deus é feita no céu? É com tristeza? Com gemidos? Com murmuração? Não.
A vontade de Deus nos céus é feita alegremente. Se eu oro, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como posso não ser motivado pelo desejo de ser feliz? Será que é uma contradição orar para que a vontade de Deus seja feita em minha vida, do mesmo modo que é feita no céu, e depois dizer que para mim é indiferente se sou feliz ou não? Eu tenho que ser feliz. Porque se eu oro para Deus, Ele cumprir a vontade dEle, seja na terra, seja no céu, e Ele cumpre porque Ele é onipotente, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que me alegrar com a situação. Nós temos que começar a olhar para as situações como manifestação da vontade de Deus. Há momentos de queda do nosso coração, da nossa motivação, das nossas forças, sim, mas a gente não pode ficar jogadinho no chão, porque a gente tem que entender que Deus não controla todas as coisas. Exemplo maior, Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó era crente. Jó era crente. É claro que para que Jó falasse aquilo, Deus deu uma porção maior de graça para a vida dele. Isso é natural. Se colocar você na mesma situação, você não consegue fazer isso. Hoje no devocional que eu estava fazendo com a Rosângela, de Abraão, aí a pessoa lá, no devocional de áudio, ele fala assim, você faria a mesma coisa? E eu respondi não. Eu não mataria meu filho porque Deus mandou. Entendeu? E Deus conhece nosso coração. E para que a gente tenha essa motivação de fazer o que nós fazemos, Deus tem que nos conceder uma graça diferente. Não é uma graça comum. Não é a graça do cara que está na rua, bêbado. Não é uma graça comum. Essas coisas elas são sobrenaturais. Se eu oro, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Como posso não ser motivado pelo desejo de ser feliz? Será que é uma contradição orar para que a vontade de Deus seja feita na minha vida, do mesmo modo que é feita nos céus, e depois dizer que para mim é indiferente se sou feliz ou não? Quando a terra se alegrar em fazer a sua vontade, e o fizer de modo perfeito, a sua vontade será feita na terra como no céu. Isso vai acontecer apenas no dia do juízo. No dia do juízo, todas as pessoas vão ter os seus joelhos dobrados e vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos a oportunidade de fazer isso ainda na terra como seres humanos. E aí você, no meio da sua dificuldade, você pode se ajoelhar. E aí a gente estava nessa conferência, que era uma conferência de pessoas com problemas de sexualidade. E nós temos um ministério aqui em Brasília só para pessoas, em especial homens, que têm esses problemas. E aí alguns homens desses eu sentei com eles para conversar, perguntando para eles assim: o que eu posso ajudar vocês? E aí o rapaz contando as dificuldades, os abusos que ele passou, contando as dificuldades. E aí ele falava assim: muitas vezes eu me ajoelhava no chão da cozinha lá e orava a Deus: Deus, me ajuda, porque eu não consigo lidar com essa situação. Pessoas que foram extremamente magoadas, entristecidas. Quando a terra se alegrar em fazer a sua vontade e o fizer de modo perfeito, sua vontade será feita na terra como é no céu. Com certeza, porém, não devemos chamar de egocêntrica essa busca de felicidade na oração. Pelo contrário, ela é radicalmente centrada em Deus. Quando você centra a sua alegria e as suas necessidades em você, sim, a oração é egocêntrica. Se você centra em Deus, ela não é egocêntrica. Ao almejar ser feliz, eu reconheço que no centro da minha vida há um grande espaço vazio. Como nós conseguimos identificar esse espaço vazio que existe nos nossos corações, apenas olhando para Deus, que é aquele que nos completa? Anseio ver o espaço vazio, cheio. As pessoas que pecam, as pessoas que têm uma vida pecaminosa, elas são pessoas que têm o coração vazio, buscando de Deus uma satisfação. Nós temos que buscar em Deus a satisfação dos nossos corações. Egocentrismo não é uma boa maneira de descrever essa paixão por ser feliz em Deus. Nós temos que ser felizes em Deus, em meio às dificuldades, É muito fácil você estar numa condição de recursos de saúde e tudo mais, você ser feliz. E aí o que se é esperado é como Jesus Cristo, que glorificava a Deus, mesmo através do maior sofrimento. Orando como uma adúltera. Mas talvez alguém diga: sim, mas nem todas as orações são para que o nome de Deus seja santificado, ou para que o seu reino venha.
Muitas orações são por comida, roupa, proteção e cura. Esse tipo de oração não é egocêntrico? Pode até ser, se você achar que é você que vai resolver. Tiago capítulo 4, verso 3, 4 e 5. Rosângela. É o versículo que a Diane citou logo no começo do primeiro período. Quando que a oração ela é antropocêntrica? Tiago 4. Tiago capítulo 4, versos 3, 4 e 5. Ele faz uma gentileza, só um minutinho, vou dar uma olhada ali embaixo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Então há um tipo de oração que é errado, porque faz de Deus como se fosse um marido traído. Você ora coisas que ele não vai conceder. Você ora por coisas que ele não aprova, por coisas que ele não abençoa. E dessa forma você trata Deus como se ele fosse um marido traído. Usamos a generosidade do nosso Deus, do nosso marido, para... Vamos sentar e ficar parado, por gentileza, para a gente não ficar se movimentando muito. Isso tira a minha atenção, tá? Por favor. Usamos a generosidade do nosso marido para contratar prostitutas para prazeres pessoais. Essas palavras podem até nos assombrar, mas Tiago nos chama de adúlteros se oramos assim. Se você ora por coisas que são contra as Escrituras, se você ora por coisas que não fazem parte do que Deus fala que nós temos que orar, e você se diz filho de Deus, você está traindo a Ele. Pior que isso, quando nos achegamos ao nosso marido celestial, nosso Deus, e oramos diretamente pelos recursos com que cometeremos adultério com o mundo, isso é uma coisa muito pior. Deus, me dá isso, me dá aquilo, e você sabe que você vai usar aquele recurso por uma condição totalmente pecaminosa. E a gente vê essa condição, por exemplo, quando o rei faz aquela festa e ele chama a pessoa fala assim, eu não posso porque eu vou visitar uma terra que eu comprei, não tem nada ilícito nisso. Ah, eu não posso porque eu casei, também não é nada de ilícito nisso. Mas na verdade, as coisas que ocorreram com terceiros, eles trouxeram uma ilicitude àquele princípio que deveria ser bendito. É o que eu falo para vocês no dia do domingo, o dia do Senhor. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Manhã, tarde e noite, 24 horas por dia, 24 vezes 7. E aí você vai escolher fazer as coisas no dia do Senhor. Você vai escolher viajar no dia do Senhor. Você vai escolher receber as pessoas no dia do Senhor. Você vai escolher trabalhar no dia do Senhor. Você está roubando o Senhor. Roubando não no sentido que você está deixando que os caras usam para o cara dar dízimo. Não é isso. Aquele tempo não é seu. O domingo não é seu. Descanse. Ah, mas hoje eu estou cansado. Não é dia disso. É dia de se dedicar ao Senhor. O que acontece é que nós não sabemos como administrar a nossa vida, os nossos recursos durante toda a semana, e a gente usa o dia do Senhor, que não é o nosso dia, para esse tipo de coisa. E ainda peço, Deus me abençoe. Abençoa a minha semana. Eu roubei você, Deus, mas me abençoa. Eu não fui fiel ao seu dia, mas me abençoa. Tem essa oração aqui. É a oração do marido querido. Senhor, eu não respeito o teu dia, eu não respeito os recursos que o Senhor me dá, mas o Senhor me abençoa. Oração prostituta, oração adúltera. É como se pedíssemos ao nosso marido dinheiro para contratar prostitutos que nos deem prazer que não encontramos nele. Eu não encontro prazer em Deus, então Deus só me abençoa para eu comprar isso, para eu poder participar disso e fazer isso, outro. O Senhor me abençoa. Imagina nós, como casados, chegando para o nosso cônjuge e falando assim, me dá dinheiro para eu contratar uma prostituta? Me dá dinheiro para eu fazer alguma coisa? Porque eu não tenho prazer em você. Mas é exatamente isso que nós fazemos quando nós abrimos mão do dia do Senhor. Fazemos exatamente isso. Portanto, sim, é um tipo de oração que é egocêntrico. Agora surge a pergunta, o que impede
que todas as nossas orações sejam adúlteras? O que impede de nós termos uma oração que seja voltada apenas ao Senhor? Deliciando-se com a criação sem cometer idolatria. Deus criou as coisas para que nós tivéssemos prazer. Isso aí, claro, se você olha, ontem fui lá comprar uma comida japonesa com a Rosângela, aí vi uma embalagem bonitinha, vi umas florzinhas assim, bonitinha e tal, eu olhei e falei assim, como me alegrar com isso? Como não reconhecer que isso é lindo e maravilhoso? Mandei umas fotos para a Menisa, não mandei para todo mundo, porque a Menisa gosta desse negócio de imagenzinha, né? E aí eu mandei uma foto para ela lá da cachoeira, mandei uma foto do negócio, eu falei, nossa, que legal. Deus fez isso para que a gente pudesse se alegrar nele. Você pode se alegrar nas coisas que o Senhor concede sem idolatria, colocando Deus acima. Mas quando você coloca as coisas que Deus te deu como coisas mais importantes que Ele, você está sendo idólatra. Esse foi o motivo que Paulo escreveu a carta de Romanos, né? Ele inicia a carta de Romanos falando isso. Vocês deixaram de adorar o Criador para adorar o que Ele criou. E adorar as aves e tudo, sendo que Ele que criou essas coisas. E a gente vê isso no Antigo Testamento, isso muito claro. As pessoas adorando as estrelas, Bezerro de ouro. todas as coisas. São todas coisas que Ele criou. E essa figura ela é muito forte. A condição de que você se prostitui com outro na frente do seu cônjuge, porque fala assim, eu não tenho prazer em você. Eu não tenho alegria em você. Portanto, sim, é um tipo de oração que é egocêntrico. Mas o que impede as nossas orações de serem adúlteras? Isso, na verdade, faz parte de uma pergunta muito maior, que é: como uma criatura pode desejar e alegrar-se na criação sem cometer idolatria ou adultério nesse caso? Para alguns, essa pergunta pode parecer impertinente. Claro que é. Incomoda, porque você começa a olhar o que é que põe no lugar de Deus. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, 20 anos, o meu Deus era o meu carro. Eu desmontava as rodas do carro para poder polir a roda do carro, para passar o peitinho, inteiro, e passava aspirador, e limpava, inteiro, e polia. Você passava a mão assim na pintura, entendeu? Parecia uma pele de neném, entendeu? De tanta cera que eu passava, porque eu era meu ídolo. Era um benefício que Deus tinha concedido, mas que eu tinha transformado num ídolo. E isso incomoda. Eles cantam assim, Salmo 73, versos 25 e 26. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente canta. Salmos 73, versos 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você vê o peso desse versículo? Quem mais tenho eu no céu? Eu tenho televisão. Eu tenho a Netflix. Meu trabalho. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família. Eu tenho sexo. Eu tenho o divertimento, eu tenho o lazer. Eu tenho esporte. Estamos chegando aí no fim do ano, as pessoas vão cada vez mais para a academia para estar com o corpo sarado. Eu tenho. Que tenho mais eu no céu? Um monte de coisa. Mas aí a gente canta diante do Senhor: que tenho mais eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo, eu tenho alegria na terra. Não tem nada mais do que eu tenho na terra do que isso. Aí chega no dia do Senhor, você arranja outra coisa para fazer. Você chega atrasado. Chega atrasado. A pilagem. Chega atrasado. Entendeu? Eu tenho tanto prazer no Senhor que eu chego atrasado. Mas é isso. A Luísa está lá, foi para São Paulo, né? Passou uns dias lá. Você acha que ela atrasou? 2 horas antes estava lá. 3h30 a Rosângela acordou e levou ela para o aeroporto. Atrasou? O avião espera? A gente não faz isso. A gente não demonstra, na verdade, que Deus ele é o nosso tudo. Então, estava falando do papai lá. Se Deus fosse tudo para a família, paraíso, eles estariam lá ou estariam aqui? A Esther, eu falo de vez em quando, ela fala: estou com sono. Se Deus fosse o top das galáxias para ela, ela ficava em casa dormindo ou ela vinha?
Entende? É realidade. E eu não estou falando isso não é porque eu sou pastor e eu tenho que vir. Não é isso. A gente já fazia isso antes. Nós não faltávamos culto. Nós víamos nos cultos. Que mais tem eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração e é a minha herança para sempre. Salmos 27, 4. Imagina se eu não vou falar essa frase que eu falei de noite. Imagina se eu não vou falar. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Davi era pecador. Davi cometeu adultério. Davi matou um dos melhores amigos dele, porque ele usurpou a esposa. Teve um filho com essa mulher, escondeu. O filho dele estuprou a filha e ele não fez nada. A vida de Davi é uma vida podre. Mas olha o que ele fala: uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele era pecador, mas ele entendia que a coisa mais importante que ele tinha era Deus. Não havia nada mais importante. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E aí eu pergunto: por que você quer isso? Se você pode estar habitando na casa do Senhor hoje, você não está. E você não coloca isso como prioridade. Essa é uma realidade que a gente tem que começar a pensar. Será que realmente eu anseio por viver com o Senhor na eternidade? Será que nós temos esse desejo de coração real? Aqui nós não fazemos isso. O que impede você? O que impede você? Você vai ver lá no início? Ou quer preparar assim? Não, já vai subir. Tá? Ei, pastor, uma coisa que eu estava pensando esses dias para trás. Tu veio lá do ocidental para cá, e tá cara a gasolina. Eu estava comparando minha vida hoje com minha vida quando eu comecei a abrir o carro que eu tinha, o carro que eu tenho hoje, as condições que eu tinha antes, as condições que eu tenho hoje. Na verdade, foi melhorar. Entende que a gente é estranho, no mínimo. O combustível estava R$8. Está 4. E aí? Não dá. Mas será que eu me deslocar para ir na festa do aniversário da Esther? Eu posso ir, mas para casa do Senhor eu não posso. A gente não tem. É só pela graça. Por isso que a salvação é pela graça. Porque nós demonstramos claramente que nós não amamos a Deus. Nós não suspiramos, não desejamos Deus como a costa deseja as águas. Não. É por isso que quando eu falo com as pessoas que eles odeiam a Deus, o cara fica chocado no momento, mas depois é a realidade. Eu dei uma aula com esse grupo, tinha um grupo das pessoas que estavam lá internados lá, e ele falou: pastor, quando o senhor falou para mim que eu odiava a Deus, eu fiquei pensando, sabe que isso é verdade? É exatamente o que eu penso. Amém. Graças a Deus. Amém. Agradeço a Deus pela tua presença, pelo tempo que você esteve junto conosco. Quero pedir que Deus possa te abençoar, te levar em paz, para que nós à noite possamos mais uma vez, Júlia, para que à noite nós possamos mais uma vez nos reunir para louvar, adorar e bendizer o seu santo nome. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida de sempre. Amém. Amém. Padre, que o Senhor nos abençoe.